Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia aqui do Suno, e hoje eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um FDIC? Ou melhor, um FDIC ESG? Quais são as oportunidades que esse setor oferece para os investidores, dos mais diferentes tipos? É sobre isso que a gente vai falar agora com a Charlotte Odebrecht. Ela é sócia da Valorem, e a Valorem é dona, né, de um dos principais fundos, o Fundo Verde da Valorem. Vamos ter essa conversa com ela. Charlotte, seja muito bem-vinda ao São Notícias. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e as portas ficam sempre abertas. Tudo bem com você? Boa tarde, Greg. Muito obrigada pelo convite. Vamos bater esse papo. Bom, vamos direto ao ponto, então, Charlotte. Eu até falei antes aqui que eu ia abusar um pouquinho do seu didatismo. Eu vou colocar ele à prova agora. O que é, sucintamente, um FDIC? Vamos lá. FDIC é um fundo de investimentos em direitos creditórios, ou seja, quando nós pegamos o recurso dos investidores, nós aplicamos na compra dos direitos creditórios. Vou falar mais especificamente de FDIC multicedente e multissacado, que são os FDICs que têm vários cedentes, que são os nossos clientes, e esses cedentes cedem justamente as duplicatas a receber. Ou seja, nós estamos dando crédito para as indústrias do Brasil, empresas do Brasil, para que elas consigam fazer fluxo de caixa e, consequentemente, continuar as suas vendas. Então, quando você investe num FDIC multicedente, multissacado, de certa forma, você está investindo e auxiliando as empresas do Brasil. Tem alguma coisa a ver com antecipação de recebíveis ou não? É a antecipação de recebíveis, é É a exatamente isso. definição de... Tá, entendi certo, Exatamente. então. É a antiga factoring, né, ela se profissionalizou, cresceu muito de tamanho, virou securitizadora, e aí com esse instrumento, né, do mercado financeiro virou FDIC. Então, as pequenas factories que antecipavam somente os recebíveis locais, hoje trabalham em nível Brasil. E o profissionalismo cresceu muito junto com isso. Os FDICs, eles têm a grande diferença de ser regulamentado pela CVM. Então, nós seguimos um regulamento com diversas regras e somos sujeitos também a ter uma gestora, uma administradora, um custodiante, um rate, auditoria de lastro e de balanço, ou seja, todo um sistema que regulamenta este segmento no momento. Então, basicamente, o investidor ele compra uma cota, é como se fosse um fundo imobiliário nesse sentido. Assim, ele compra uma cota, esse dinheiro é emprestado para essas companhias e essa grana retorna no pagamento mais juros. Dá para dizer que tem uma renda mensal, então? Sim, na verdade, poderemos dizer que sim. Essas cotas, elas são geralmente cotas de renda fixa ou atreladas a CDI. Existem 3 tipos de cotas dentro de um FDIC multicedente multissacado, que primeiramente é a cota subordinada, ela se subordina às cotas sêniores, e geralmente as cotas subordinadas ficam com quem faz o dia a dia do FDIC, porque elas têm esse poder de garantir as outras cotas. As cotas de mercado geralmente são as sêniores, que são as mais seguras, e também tem a prioridade na hora do resgate. E tem uma intermediária, que é a mezanino, para quem quer um pouco mais de rentabilidade, com risco intermediário também. Então, quando o investidor compra, é exatamente isso, é uma cota, assim como um condomínio. Eu compararia um FDIC a um condomínio. Não existem donos, e sim os cotistas, como se fossem os condôminos, e todos devem seguir este regulamento, e nós, como a agência que compra os recebíveis, segue à risca o regulamento e todos os outros órgãos garantem que nós estamos fazendo isso. Legal. E o que é exatamente um FDIC ESG? Bom, isso é um assunto muito legal, porque nós somos o primeiro FDIC ESG do Brasil. Então, ESG é o símbolo, né, para Environmental, Social and Governance. Se a gente traduzir para o português, o ASG é Ambiental, Social e Governança Corporativa. Não existem ainda regras muito claras, definidas, para como ser ESG. Cada companhia, cada empresa, neste momento, procura uma consultoria e faz a sua própria norma. Então, como nós entramos nesse mercado? Nosso primeiro grande passo foi estudar muito sobre o assunto. Depois, nós contratamos a Bridge Consultoria, que se especializa nisso. E, por fim, nós definimos regras para estabelecer dentro do nosso regulamento, ou seja, elas estão escritas e estão lá na CVM,
para que nós possamos atender e dar crédito para empresas que seguem esse padrão de regras. Então, nosso primeiro é um filtro negativo, ou seja, nós não operamos com empresas, por exemplo, que possuam processos ambientais. Isso é bem comum no Brasil, principalmente para o público que são as empresas de médio porte. Então, por exemplo, são empresas que nós não podemos aceitar dentro do nosso fundo. Existem outros filtros também, combustíveis fósseis, empresas que possuam qualquer tipo de processo com trabalho escravo, sanções nacionais e internacionais. Então, é uma regra de filtros que já fica lá no nosso departamento de cadastro, é tudo automatizado. Se a empresa possui qualquer uma dessas sanções ou processos, ela é automaticamente excluída e negada dentro desse fundo. Então, esse é um movimento que a gente vem fazendo, porque as pequenas e médias empresas ainda têm pouco acesso, né, a ações sociais, ambientais. E nosso objetivo, além de ter um fundo ESG, é disseminar esse conteúdo para todos os nossos clientes. São mais de 800 empresas que estão operando nesse fundo e que a gente vem conversando, falando sobre o tema, colocando isso na mídia. E mais recentemente, a nossa última ação foi para todos os nossos clientes atuais, nós disponibilizamos as certificações ESG, para que isso haja um incentivo e a gente retroalimente as indústrias. Você falou que o Fundo Verde da Valorem foi o primeiro a adotar o ESG como esses filtros, né? Basicamente um sistema de filtros dentro do fundo. Quando que isso aconteceu? E eu queria entender qual que é o histórico de performance do fundo de vocês. Esse fundo é um fundo novo. Ele começou em março, ele não nasceu ESG, mas nós tínhamos a ideia. Por isso que nós colocamos o nome dele de verde. Nós já estávamos estudando o assunto e sabíamos que queríamos ir por esse caminho, mas não tínhamos todo o conhecimento ainda. Então, como nós começamos em março, demoramos mais 4, 5 meses para conseguir colocar todo o regulamento de pé e aprovar junto à Singulari, que é a nossa administradora, porque foi o primeiro, né? Então teve uma burocracia maior. A CVM, por outro lado, já está analisando quais serão as normas a partir do ano que vem, provavelmente, para ser um fundo SG. Mas nós saímos na frente e fizemos pela primeira vez aqui no Brasil. Como nós estamos desde março, nosso histórico neste fundo especificamente ainda é curto, mas nós já obtivemos na cota subordinada um retorno de 23% este ano. O que a gente percebe? Primeiro, nós tivemos que eliminar 14 clientes de dentro do nosso fundo quando nós viramos SG, ou seja, não foi um processo simples, porque as empresas realmente possuem processos ambientais, possuem combustíveis fósseis e assim por diante. Então, nós tivemos que... Caramba, imagina esse trabalho terrível de você ligar para as empresas e falar, então, a gente vai ter que tirar você da nossa carteira, você não está mais elegível para receber esses financiamentos porque você não se enquadra. Deve ser um trabalho difícil, né, Charlotte? Nós temos outros fundos que ainda não são SG, que a gente pode, nesse primeiro momento, acomodá-los de certa forma. Porém, doeu, por quê? Porque o nosso fundo SG, ele tem uma taxa de deságio, ou seja, o que nós cobramos, ele fica entre 5% e 10% a menos do que os nossos outros produtos, por ser ESG, porque nós queremos incentivar que todos tomem essas ações. Então, o cliente que topou ir para outro fundo vai pagar um prêmio a mais para que ele se conscientize e comece a tomar as decisões que ele tem que tomar. Sabe, Greg, é que não tem outro caminho. E ESG é hoje, né, o que o GPTW, Great Place to Work, ações pró colaborador foram há 20 anos atrás. Né? As empresas começam tomando algumas ações, nós estamos plantando apenas uma semente, nós mal começamos, mas eu tenho certeza e convicção absoluta que é um caminho sem volta. Né? Porque não tem outro plano, não tem plano B. Até mesmo dentro da própria Valorem, eu considero essa ação ainda muito pequena, incipiente, mas nós precisávamos iniciar. Então, eu estou encarando isso como um MVP, como uma startup ESG aqui dentro, para que a gente continue agregando ações cada dia mais. Nós tomamos tanto gosto por esse processo, nós nos apaixonamos pela causa e acabamos tendo agora uma área de sustentabilidade para olhar somente para isso. O que foi legal é que nós tínhamos uma comercial aqui dentro, que é bióloga, então ela consegue unir muito bem, né, a realidade, o dia a dia, porque não adianta ficar só na conversa, né, com as normas ESG. E ela está fazendo esse trabalho de costurar dos dois lados, né, para que os clientes realmente compreendam
que a gente possa operar e conscientizando as empresas médias e também ter os nossos filtros e seguir à risca o que a gente está colocando no papel. E quem que são os cotistas do fundo? Que tipo de pessoa, empresa, enfim, que tipo de investidor que pode botar grana num fundo como esse? Bom, vou falar de FDICs em geral, ok? Porque os FDICs são um produto muito novo ainda, novo que eu digo, já existe há 20 anos, mas que a gente vem falando disso na mídia e explicando Não para é o investidor, disseminado, né? não, ainda não. Então os FDICs, eles ainda são um produto para investidores qualificados, que são aqueles investidores que possuem pelo menos 1 milhão de investimentos ou profissionais, que são geralmente as grandes gestoras, né, os family offices, ou um investidor pessoa física que possui um patrimônio de mais de 10 milhões, certo? Então, é ainda um Todos produto, os FDICs, essa é a regra geral. os FDICs excedentes multisacados, sim, ainda sim. Tá. Mas, assim como o SG, a CVM vem estudando já há algum tempo a abertura para todos os investidores. Eu acredito que esse movimento da CVM se deve principalmente à performance que os FDICs tiveram em 2020, que foi a nossa crise, né, uma crise enorme do Covid e uma prova de fogo, certo? Porque quem sobreviveu bem e se saiu bem em 2020, prova robustez, solidez. Então, como a gente fala de compra de recebíveis, nós compramos recebíveis muito pulverizados. Por exemplo, a nossa carteira de FDIC tem mais de 800 clientes ativos, que são os clientes que me trazem os recebíveis, porém, eu compro de mais de 40 mil sacados. Ou seja, o meu ticket médio hoje, numa carteira que nós gerenciamos todos os meses, é 8 mil reais. É muito pequeno e pulverizado no Brasil inteiro, em todos os tipos de segmento. Então eu compro recebíveis, por exemplo, de plásticos, eh, né, de construção, de alimentos, de energia, são recebíveis de vários segmentos, e em 2020 nós conseguimos mostrar que os FDICs estão muito profissionalizados. Por exemplo, foi um ano que o nosso FDIC, que não é o ESG, nosso FDIC mais antigo, ele tem 7 anos de história, ele terminou o ano na cota subordinada com uma rentabilidade de 23%. Lembrando que a Selic estava em 2, ou seja, 10 vezes o CDI, mesmo em um ano de crise. Assim sendo, eu acredito que a CVM vai fazer essa alteração. Mas quem quiser comprar FDIC e se interessar pelo produto, tem um outro canal que é investir em FIC de FDICs, que são fundos de investimento em cotas de FDIC. O legal do FIC é que ele pulveriza ainda mais. Você não investe em um FDIC só, por exemplo, não somente na Valorem, mas sim através de uma Entendi. gestora que É aplique como em se fosse um diversos. ETF de FDICs, simplificando. Exatamente, isso. E aí E fica aí sua super pessoa física pulverizado. consegue investir. Ele compra uma cota por um Consegue. valor baixo e consegue colocar a grana dele. Isso, vai através de alguma dessas gestoras que se especializam, né. Temos algumas gestoras, assim, no Brasil, que são muito fortes, né, em FIC de FDIC, e têm resultados excelentes, e aí ela pode, né, através dessa gestora, comprar uma cota de FIC. Então o FIC de FDIC é um produto que eles já podem acessar através da gestora. Você citou um ponto importante que é a Selic, né? A gente está nesse momento de elevação da Selic, né? Nas lives aqui do Suno Notícias, todo dia a gente faz live às 9 da manhã e às 19 horas, e o mercado está sempre reagindo às pressões inflacionárias, e aí aumentam as projeções para a elevação da taxa de juros, a curva de juros reage a isso, a gente está vivendo esse momento, né? Como que os FDICs costumam se comportar nesse cenário de aperto monetário, Charlotte? É um assunto bem complexo, porque o recurso dos investidores, né, que vem através dessas gestoras, ele é 100% atrelado à Selic. Ou seja, se a Selic sobe, sobem os nossos custos que têm que ser repassados para o empresário. Então, no final das contas, né, essa questão dessa inflação galopante que nós estamos vendo e também os aumentos que seguem na mesma velocidade da Selic são bastante prejudiciais para os FDICs, não necessariamente, mas para o empresário da ponta, porque há o repasse. Então, nós não temos outra opção senão repassar esse custo para o empresário, que consequentemente repassa para o produto, que consequentemente repassa para o consumidor final. Então, é um ciclo, como tudo na economia, né? E não tem fim. Quanto mais vai acontecendo, mais o consumidor final sente
lá na ponta, porque a É. indústria Mas a acaba. Selic em si é um desafio para a rentabilidade dos FDICs, então. Ela pode ser um desafio na rentabilidade da cota subordinada, que é a variável de acordo com desempenho e performance. Porém, é um momento maravilhoso para quem está na cota sênior, porque quem está na cota sênior geralmente possui o seu investimento atrelado ao Selic. É um momento excelente para o investidor, é o momento da renda fixa, certo? Então tem os dois lados, o investidor se sai muito bem, o empresário chora um pouquinho lá na ponta. Mas, por exemplo, as cotas sêniores hoje, né, no nosso FDIC e SG, elas estão precificadas assim: Selic, né, CDI, mais 4,5 ao ano. Então, veja que no começo desse ano, né, eles estavam recebendo 4,5 mais 2%, 6,5 ao ano. Agora eles estão recebendo 4,5 mais 7,75, ou seja, subiu, 7,75. Uhum. subiu incrivelmente. Não existe momento melhor para você iniciar as suas aplicações em FDIC. A renda fixa sempre dá a E é volta no Brasil. diferente? Como que faz para entrar nisso, nesses dois diferentes tipos de cotas? É simplesmente uma escolha ou tem regras específicas para cada categoria? Muitas regras, né, muitas regras específicas, mas geralmente, como a cota subordinada ela é de maior risco e ela fica abaixo da sênior, ela geralmente é de algumas instituições, de quem faz a gestão do FDIC, geralmente, né, e de quem é consultoria especializada, porque a Valorem é considerada a consultoria especializada de crédito cobrança, ou seja, nós que fazemos toda a prospecção, a seleção dos créditos e também a cobrança disso tudo. Então, eu tenho um departamento enorme aqui dentro, Então todo vocês topam voltado. correr mais risco porque vocês têm mais know-how para fazer isso. Exatamente. E algumas vezes as gestoras que conhecem também o nosso trabalho também investem um pouquinho nessa cota subordinada, para que os seus fundos também tenham uma rentabilidade maior. Mas as cotas sêniores, elas são as cotas geralmente de mercado, que, né, os investidores que estão iniciando se dispõem, até porque é uma renda fixa, mas ela não é fixa no sentido de que ela sobe e desce de acordo com a Selic. Como nós temos aí uma previsão já para 2022 de Selic a 12, né, ela se tornou bastante interessante para os próximos anos. E como que funciona? Eu estou abusando um pouco, mas como que funciona esse mercado em outros lugares? Né? Você falou que já existe há mais de 20 anos no Brasil, agora tem regulação da CVM, a possibilidade de que a CVM mude essa regulação para abarcar investidores pessoa física, né, daqui por diante. Em outros mercados, imagino sempre a referência dos Estados Unidos, né? Há mais maturação desse tipo de produto? Pessoas físicas conseguem comprar? São produtos que estão na prateleira dos investimentos, assim, porque não é algo muito conhecido aqui no Brasil, né? Justamente por isso que a gente está conversando sobre isso. Olha, eu visitei o maior congresso de factoring dos Estados Unidos que acontece anualmente. Naquele momento, isso já foram 4 anos atrás, não existia esse produto de FDIC para promover antecipação de recebíveis nos Estados Unidos. Eu não sei se se sofisticou ou não, mas as empresas que faziam factoring ainda eram empresas pequenas e não usavam este instrumento. Pelas conversas que eu tenho, mas eu não posso te garantir esse dado, me parece que isso é um instrumento brasileiro para, né, aumentar o volume de antecipação. Imagino que surge uma oportunidade, aqui é um chute, assim, um pouco pesquisa também, mas imagino que surge uma oportunidade para esses flancos de empresas menores e médias, né? Justamente por causa da pandemia. Né? A gente sempre falou sobre isso, as questões do crédito, como que isso vai afetar o nosso mercado. Empresas grandes, óbvio, têm boas relações com investidores, têm bancos assessorando, elas não carecem de falta de crédito. Empresas pequenas sempre precisam ser socorridas, tanto que o governo tirou da cartola o Pronamp, e que nunca foi suficiente, né? Sempre se esgota imediatamente assim que os empréstimos são disponibilizados nos bancos. Mas o segmento do meio ficou meio a ver navios, né? O FDIC faz sentido para essas empresas, imagina. Exatamente. Eu acho que você foi no ponto central da discussão. As grandes não precisam de auxílio, né? Elas já têm todos os tipos de linhas. As pequenas são as primeiras a serem resgatadas. A empresa do meio, exatamente as médias empresas do Brasil, que sofrem, porque elas não se encaixam em nenhum lado, nem em outro. E o FDIC existe exatamente para isso, porque as empresas pequenas têm outros tipos de linhas, outros tipos de incentivos, as grandes também, né? Elas têm credibilidade, estão na bolsa, e as do meio ficam desassistidas. Não só na pandemia, mas isso já é
já acontece há muito tempo. Os FDICs surgiram justamente e cresceram tanto pela necessidade. Se não houvesse essa necessidade de crédito tão forte, com certeza nós não estaríamos aqui, né. E eu percebo, assim, que também, houve no início dos FDICs uma resistência do empresário. Quando eles começaram a operar, né, esse desconto de recebíveis com os FDICs, e que não precisavam mais ter aquela reciprocidade com o banco, não precisava mais comprar aquele consórcio. Poxa, eu posso só mandar minha operação e é isso? É isso, porque nós nos especializamos muito, né, na análise para esse cara médio, que é bom, que precisa de uma ajuda agora, e algumas vezes está passando por uma dificuldade pontual, né, e o banco não tem essa capacidade de fazer uma análise individualizada, né. É muito grande, são muitos gerentes por conta, é é muita coisa acontecendo, eles têm muitos produtos. O que nós fizemos foi pegar um produto e se especializar justamente na antecipação de recebíveis para as médias empresas. Pelo cenário que você está apresentando para a gente aqui, eu imagino que você vai sofrer uma concorrência forte nos próximos anos, né? Se o negócio é tão viável, a necessidade é tão premente e a popularização é tão, né, posta diante da gente, a gente pode esperar que vocês vão ganhar concorrentes daqui por diante? Já ganhamos, né? Isso aí já aconteceu, já está acontecendo. Bom, não posso nem começar a listar todos os concorrentes, né? Porque eles vão desde as maiores empresas, que são os próprios bancos, até as menores empresas, que são as factorings locais. Mas daí a gente passa por uma gama de fintechs, né? A questão de fintech nunca esteve tão em alta, tão na moda, e a concorrência é extremamente acirrada. Porque da mesma forma com que hoje nós conseguimos distribuir esse capital, né, no mercado, ficou também mais fácil a captação, porque hoje nós captamos recurso dos investidores profissionais e qualificados, sendo que muitos dos profissionais são as grandes gestoras. E elas conheceram esse produto que é muito bom, né? Então as gestoras estão trazendo muito recurso para os FDICs. Então os FDICs estão, quem agia antigamente localmente, como nós, por exemplo, que estamos aqui em Joinville, hoje tem recursos tanto financeiros quanto tecnológicos para atender nível Brasil. Nós atendemos nível Brasil, né, mesmo estando em Joinville, que é uma cidade relativamente do interior, né, em Santa Catarina. Então existem realmente centenas de FDICs, centenas de startups, fintechs, e não posso nem dizer quantas milhares de securitizadoras. E aí Então, é isso muito. favorece esse movimento de abrir para a pessoa física em algum momento, né? Ah, com certeza. E favorece também a economia, né, do Brasil, favorece para o empresário, porque concorrência significa uma coisa: profissionalização, menores custos, melhor atendimento, todo mundo teve que correr, né, para nichar e melhorar o atendimento. Quando eu iniciei nesse negócio, de antecipação de recebíveis há 11 anos atrás, apenas 11 anos atrás, nós buscávamos duplicatas na mão, tinha que assinar para endossar, né, 3 assinaturas, uma na frente e 2 atrás. Hoje é tudo online, em um clique. Ou seja, sabe, o movimento que aconteceu foi muito rápido. 10 anos, o setor se modificou completamente, né. Naquela época, as taxas médias, ok, era outra Selic, mas elas giravam em torno de 5, 6% ao mês. Que empresário que tem esse tipo de margem? Hoje a taxa média de um FDIC médio, nenhum ultrapassa 2%, certo? Então, foi uma redução brutal para o empreendedor e, consequentemente, isso movimenta a economia para o bem. Isso aí. Bom, oportunidade para os investidores. Charlotte, muito obrigado. Sócia da Valorem, do Grupo Valorem, obrigado por ter cedido o seu tempo aqui, pela explicação tão detalhada. Agradeço muitíssimo, as portas ficam sempre abertas, viu? Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. É isso, pessoal. Mais informação, né? Boa, bom pegar sua lupa aí, ó, e acompanhar de pertinho esse mercado, mais oportunidades que vão se abrindo para os investidores, né? Antes de você sair do nosso conteúdo, não se esquece, deixa o like, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo no Suno Notícias e assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo no mercado, meu amigo, minha amiga. Lembrando que todos os dias de pregão tem 2 lives aqui, 9 horas da manhã e 19. E que neste momento a Suno está, claro, vivendo a sua Black Friday, como o resto do planeta. Se você está chegando no mercado, se você já investe, se você quer investir em setores específicos, né, de renda variável, renda fixa, se você quer relatórios de macroeconomia, se você quer small caps, se você quer investir no exterior, está preocupado com BDR, com ETF, fique tranquilo. Todas as soluções estão aqui e no link da descrição desse vídeo você tem acesso às nossas promoções. Perca não, tá? Até mais, até o próximo conteúdo.